A indústria pornográfica é uma das mais prósperas do mundo. 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia e, desse total, 76% são homens. No entanto, esse consumo produz distorções sociais por não retratar a realidade. E eu converso mais sobre esse assunto agora com o analista junguiano, especialista em psicologia analítica, sociólogo e coordenador de uma pesquisa sobre masculinidades contemporâneas, Jorge Miklos. Jorge, fala um pouquinho para a gente de onde a gente distorceu esse processo do que seja uma relação sexual, entrando, já abordando esse universo da pornografia que hoje em dia é tão consumida na nossa sociedade. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer, Michele, pelo convite para participar do seu programa. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que é isso mesmo que você fala. A sexualidade, ela é uma potência, ela é uma energia. Ela foi chamada pelo fundador da psicanálise, o Sigmund Freud, de libido. Ela está muito associada à vida. Os gregos davam o nome de Eros, o deus da vida. Então, na verdade, o Freud mesmo dizia que a mitologia era a psicologia dos antigos. Então, já Eros falava de vida, falava de pulsão de vida, falava de uma potência de vida, então, portanto, a sexualidade ela está ligada umbilicalmente a essa pulsão de vida, né? Então, a sexualidade sempre esteve, estará e está presente no cotidiano humano, tá? Ela é inescapável para nós, tá? Porque ela é uma potência, né? Contra ela só existe uma outra potência, uma outra força, que é Thanatos ou Thanatos, que é pulsão de morte. Então, há a pulsão de vida e há a pulsão de morte, né? Eros e Thanatos. O que acontece é o seguinte: a pornografia sempre existiu. Ela sempre existiu, mas de uma forma artística, criativa, lúdica, desde a antiguidade. Já nas ruínas de Pompeia, nós vamos encontrar frases e desenhos ditos pornográficos nas paredes, né, dos balneários, dos banhos públicos e mesmo das vias públicas. Os incas faziam muitas imagens pornográficas e por aí vai. Em todas as culturas arcaicas, nós encontramos, né, imagens pornográficas. Mas nós percebemos que essa pornografia ela era tratada e compreendida de uma forma lúdica, criativa, expansiva, porque justamente estava ligada à pulsão de vida, ao eros, ao amor, à sexualidade, ao encontro humano. Claro que nós temos aí uma história de uma cultura judaico-cristã que também contribuiu para, de uma forma um pouco moralista, reprimir essa atividade, né, cultural que é a pornografia. Mas vamos lá à sua pergunta, que eu acho que é importante. A chegada do mundo moderno, do mundo contemporâneo, vamos chamar aqui de sociedade industrial, ela se apropriou da pornografia e transformou a pornografia em mercadoria. Transformou a pornografia em uma mercadoria industrializada. Então, hoje, nós podemos falar que a pornografia é uma indústria. Eu escrevo isso no artigo. A indústria da pornografia, que tem números assombrosos, né? Que tem números assombrosos, tanto na escala da produção como na escala do consumo. Tá? A grande questão é que essa pornografia em escala industrial, ela perde a sua potência criativa, artística e lúdica, cultural, e ela ganha um outro teor, né, que tem afetado a saúde mental, a saúde sexual, a saúde comportamental daqueles que consomem pornografia de uma forma abusiva e compulsiva. Hoje nós estamos identificando, né, várias pessoas que têm procurado, inclusive, ajuda médica e psiquiátrica e psicológica de pessoas que
se tornaram dependentes da pornografia, e essa dependência da pornografia, no lugar de abrir caminho de potência criativa do eros, da sexualidade, que nos empurra sempre para o encontro com o outro, ela tem provocado solidão, isolamento, dificuldade de relacionamento consigo mesmo, com seu próprio corpo, uma deformação da imagem do corpo, uma deformação da sexualidade e também uma dificuldade de relacionamento com o outro. Então, ela acaba tendo como efeito o seu contrário, o seu oposto. Se o mundo pornográfico deveria ser um estímulo, que sempre foi um estímulo para tratar a sexualidade de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem culpa e sem pecado, a pornografia hoje, ela tem essa pornografia industrializada, vamos chamar assim, enlatada, pasteurizada, ela tem colocado as pessoas numa espécie de bolha, de isolamento, e tem dificultado, né, o encontro entre seres humanos. E isso independe de sexo, né, se é homem ou mulher, e também de orientação sexual. Isso está afetando tanto pessoas homoeróticas como heteroeróticas. Jorge, quando você fala dessa criação de uma bolha, desse isolamento, dessa dificuldade de relacionar-se com o outro, justamente um papel contrário do que era a pornografia antigamente, como você cita para a gente, né, em outras civilizações, inclusive, isso acontece por quê? Porque a gente cria um estereótipo que é inatingível, porque a gente cria um tipo de relação que ela não se concretiza na vida real? Isso mesmo, Michele. Essa é a hipótese. Você perguntou e já apontou a resposta. Isso mesmo. Ou seja, os pesquisadores que estudam a interface entre a psicologia e a mídia e a comunicação contemporânea, eles acabaram constatando, por meio das pesquisas, que a mídia ela pode criar uma distorção sobre a realidade. Ela distorce a realidade. Ela não... Claro que a gente não está falando de toda a mídia, né? Claro que a gente não pode falar que toda a mídia faz isso. Mas, em muitos casos, essa mídia que visa única e exclusivamente o consumo, né? Essa mídia acaba distorcendo a realidade e criando uma realidade que ela é idealizada e inatingível. Vou dar um exemplo dessa distorção. As atrizes e os atores da indústria que trabalham para a indústria pornográfica, da pornografia, eles têm corpos que são modelados, que são esculpidos em academias, né? E eles têm uma performance que é teatral, uma performance que ela é teatral e ela é totalmente editável, né? Por exemplo, um filme pornográfico pode durar 1 hora, né? E, obviamente, não existe nenhuma relação sexual contínua de mais de 1 hora. Então, isso passa a ser um modelo inatingível, inalcançável. As pessoas comparam o físico e o corpo das atrizes e dos atores da indústria pornográfica com o seu corpo, né? E acham e entendem que se eles, por exemplo, não possuem algo, um pênis ou uma vagina ou um glúteo que seja semelhante àquele do ator, eles estão, portanto, fora do stream e, portanto, eles se desvalorizam, se minimizam, se colocam numa posição de inferioridade. E isso acaba dificultando, né, depois o encontro. Porque você usou a palavra muito boa, estereótipo. O que a indústria pornográfica, na verdade, faz, buscando o consumo, é o estereótipo, né? Trabalhando, sobretudo, com o desejo humano. Porque o desejo humano ele é biológico, ele é, né, assim, incontrolável, né? Nós podemos controlar a ação, mas não podemos controlar o desejo.
Então, a indústria pornográfica ela captura esse desejo, transporta esse desejo para uma imagem, uma cena, que é aí totalmente estereotipada, idealizada e distorcida em relação ao que é o real, e a pessoa começa a se sentir incapaz e impotente, né, para encontrar com o outro. E aí portanto, um efeito paradoxal. Por quê? Paradoxal. Porque se, por um lado, a pornografia deveria ser um motivo para o encontro, ela acaba sendo um motivo para o desencontro, para o não encontro, para o isolamento. Jorge, nesse contexto, você disse para a gente que são afetados tanto homens quanto mulheres e que existem até já situações de vício em relação à pornografia, pessoas que buscam ajuda para sair desse ciclo, né? Esse vício ele se dá justamente porque essa pessoa não consegue ter esse encontro na vida real e ela se ampara ou se apega àquilo que está na ficção, é isso? É isso mesmo, né? A pornografia ela captura esse desejo, engaveta esse desejo, né, dentro do seu modelo e impede que a pessoa, muitas vezes, experimente a realização desse desejo com outras pessoas. Né? E muitas pessoas têm procurado clínicas especializadas e profissionais especializados em saúde mental e saúde sexual, porque elas estão dependentes da pornografia, estão com um comportamento de compulsão em relação à masturbação, né? Então, não é uma masturbação saudável, porque a masturbação ela é saudável. A masturbação faz parte, né, da experiência da sexualidade. Mas essa masturbação compulsiva é o tipo de masturbação em que a pessoa busca o prazer desenfreado e não consegue encontrar esse prazer fora de si, né? Ou seja, não consegue encontrar no outro uma ponte para este prazer, uma possibilidade desse prazer, né? Eu até coloquei no artigo, né, uma frase do Papa Francisco, que ele disse que o sexo é uma forma em que a natureza e que Deus criou para embelezar o amor, né? E o amor, já dizia o Carlos Drummond, é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa, né, se realizar em algo ou em alguém. Quem ama, ama algo, ama alguém. O amor é uma experiência, né, em vários planos, seja ela sexual, da amizade, ou mesmo da experiência espiritual, que os gregos chamavam de ágape, é sempre uma potência que te coloca para fora de si mesmo, né? Ou seja, aquilo que a psicanálise chama de libido do objeto, né? A libido do objeto é quando o indivíduo está pronto para deslocar essa libido para outra pessoa. E a pornografia tem colocado a libido do objeto para ela mesma, né? Impedindo, portanto, o encontro. E isso tem afetado a autoimagem, a autoestima, a dose necessária que todos nós precisamos de narcisismo, né? Fica uma espécie de relação egoísta, né, na qual o sujeito ele só se relaciona com ele mesmo, né, e não com o outro. Então, esse é um dos efeitos, né, da dependência da pornografia. Jorge, a gente também vive uma sociedade que, de certa maneira, ela ainda é muito machista na questão de como se enxerga a mulher, de como se enxerga o corpo feminino. A pornografia ela reforça também esse outro estereótipo, essa objetivação da mulher? Sim, exatamente, Michele. Eu pontuo isso no artigo, né? Eu falo isso no artigo. Parece que a pornografia ela é produzida pensando numa cultura patriarcal, machista e misógina, né? A pornografia ela é pensada nesse modelo no qual a mulher é um objeto de prazer do homem, né? A mulher ela é objetificada, ela é uma ferramenta
tanto é que toda a indústria ela trabalha em torno desse enredo, né, em que o filme termina quando o homem, né, tem o prazer, né, e não a mulher. Então, se consumado o prazer do homem, está consumado a relação sexual. Então, é uma indústria unilateral, pensada dentro de um ambiente patriarcal, dentro de um ambiente machista, machocrata, né? O uso das próprias palavras, né? Eu coloco elas no artigo, né? Elas já expressam, né, essa violência simbólica do tratamento que se dá ao feminino. Exatamente, ela é unilateral. Ela pensa exatamente o feminino como um objeto a ser utilizado, tanto é que muitas vezes a violência não é só simbólica, a violência ela é física também. Muitos filmes pornográficos eles são produzidos em que a mulher, que no caso é uma atriz, pede para apanhar, pede para que o homem bata nela. E esses filmes são os mais consumidos pelos dependentes em pornografia. Então, sem dúvida, tudo isso está embalado, né, pode dizer assim, dentro de uma moldura cultural que é a moldura do machismo, né, da machocracia, vamos chamar assim, e na qual se reforça, mais uma vez, a misoginia, se reforça o estereótipo de que o feminino ele nasceu para servir ao homem, né, de que nesse encontro sexual o que só importa é o prazer do homem e não o prazer da mulher, né? Então, essa indústria, de fato, ela reforça algo que já existia, né? Já vem de muito tempo esse nosso padrão machista, machocrata social, misógino principalmente, e de reificação do feminino e de reificação da mulher. Quer dizer, o corpo da mulher é uma coisa a ser usada, é uma coisa a ser comprada, é um objeto mesmo. Então, a indústria pornográfica, além de todos os males que ela causa, ele ainda tem mais esse que você aponta, que é um reforço a um padrão de sexualidade totalmente unilateral e que não envolve, né, os dois lados. É só um, que é o homem, no caso. Prazer do homem. Intervalo e voltamos em instantes.